Fala pessoal, será que o Deltan Dallagnol foi avisado que será preso? Ele ficou extremamente revoltado com o que o Lula falou, tá? Eu vou colocar aqui um trecho do que o próprio Deltan Dallagnol falou e ele está em pânico, literalmente. Parece que foi tanto ele quanto o Bolsonaro. Depois a gente vai falar sobre isso. Ficou, de certo modo, com muito pavor, com muito temor. A coisa parece piada, né? Pronta pra mim e pra você, mas pro Deltan Dallagnol, não. A coisa ficou complicada. Isso aqui foi o texto que ele utilizou lá na outra rede social, mas eu vou ler aqui o que o Deltan Dallagnol, né, falou, e eu vou passar para você com todos esses detalhes aqui, ó. É o seguinte, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. Já deixa o like, nós vamos falar sobre o pavor de Deltan Dallagnol, né, que ficou extremamente chateado com a posse lá do Gonê, né, e principalmente com o que o Lula falou. Parece que o Gonê vai para cima dele, não sei se foi avisado, né, pelo menos já foi alertado, até porque tinha uns colegas dele lá, pelo menos, né, colega dele lá da Lava Jato, lá, e o Lula foi, simplesmente peitou todo mundo e falou algumas coisas lá. O Deltan parece que não gostou e já veio diretamente na rede social em pânico, com medo, provavelmente já sabendo que vai ser preso, não vai adiantar fugir. E vamos lá, ó, é o seguinte, o que Deltan Dallagnol falou aqui sobre a situação? Eu acho que deve estar aparecendo aí pra você. Sim, tá aparecendo. Olha o que o Deltan ficou. E aí a gente vai saber o que o Lula falou. O Deltan dizendo: vocês entenderam o que o Lula está dizendo? O começo parece óbvio. Não existe possibilidade do Ministério Público achar que todo político é corrupto. Ponto. Aqui já tem um erro do Deltan Dallagnol. O Ministério Público não tem especificamente o dever ou a obrigação de ficar fazendo PowerPoint e condenar as pessoas à prisão aí por 20, 30 anos com base no PowerPoint. Parece que, né? Eu vou falar mais à frente. Aí ele começou a ficar com essa história aqui, né? Então, por aqui você já tá errado. O Ministério Público não tem que achar. O Ministério Público simplesmente tem que ter certeza. Lembrando que Humberto Teodoro e Rogério Greco, em especial Rogério Greco, que é professor e promotor, né, monstruoso do direito, fala que depois da vida, a liberdade é o bem mais importante para o ser humano. Como é que você vai prender qualquer pessoa simplesmente baseado em PowerPoint que qualquer um, né, simplesmente faz lá e coloca? Assim eles colocaram o Lula e o Lula falou, agora o Deltan Dallagnol tá aí nervoso. Vamos lá, vamos mais à frente aqui, depois você vai saber o que o Lula falou, tá? Não existe a possibilidade do Ministério Público achar que, né, que todo político é corrupto. De uns aqui, ô Deltan Dallagnol, um lá de um estado aí do Paraná em especial, eu tenho certeza que ele é corrupto e o local dele é na cadeia, tá? Mas vamos lá. Ora, todo mundo concorda com isso. Só são corruptos aqueles que comprovadamente roubaram o país. E aí, é importante a gente lembrar de um outro fator também que é fundamental para mim e para você, para a sua vida. O ônus da prova cabe a quem acusa, ou seja, quem tá acusando o Lula, qualquer um político, Bolsonaro, qualquer um, tem simplesmente o dever de provar, tá? Então, se você está... Parece que o Dallagnol esqueceu o Código de Processo Civil, o Código Penal, esqueceu aí tudo, tá? E simplesmente apresenta qualquer coisa lá e quer que a pessoa seja presa. Aí ele ficou nervoso com o que o Lula pegou e falou, simplesmente foi pra cima dele e dos colegas dele lá em frente e peitou todo mundo. Aí ele ficou ensandecido. Mas vamos lá. Deltan Dallagnol esquece que, né, salvo engano, o novo Código de Processo Civil fala que o ônus da prova, artigo 330, cabe a quem acusa. Aí ele vem com essas histórias achando que o povo é tolo, tá? Então ele tá dizendo aqui, e aí ele escreveu lá, né, na outra rede social: para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele realmente quer dizer: joguem o jogo da velha política. É o jogo de troca de favores da impunidade. Em resumo, não mexam com a classe política. Misto de revolta e tristeza ao ver o país voltando para esse velho jogo. E aqui tá Deltan Dallagnol. E aí, tá? E o que o Lula falou que incomodou tanto o Deltan Dallagnol? Porque a pessoa que realmente fez o seu trabalho de modo geral e tá bem tranquilo, não vai ter nenhum problema, né, com o Lula ou com qualquer um outro, pelo menos as pessoas que trabalham honestas aí, não vai ter problema com Lula, com Dilma, não vai ter problema nenhum. O Deltan Dallagnol partiu pra cima, ou pelo menos tentou partir aí do Lula e da Dilma, não tiveram problema nenhum, represália nenhum. Diferentemente do Bolsonaro, que quando tinha alguém que de certo modo tava ali lutando contra a corrupção, ele transferia, né,
a pessoa jogava para um local bem distante. Então, Deltan Dallagnol tá literalmente errado aqui ao fazer essas acusações ou ilações, enfim, né? Tentar jogar para cima do Lula quando na verdade não é. O problema maior aqui é ele. E eu já digo mais, na minha visão é uma mancha, se é que assim eu posso dizer, né? Na página do Ministério Público ter colocado uma pessoa desse nível. E não especificamente por ser o Deltan Dallagnol ou qualquer uma outra pessoa, mas sim pelo simples fato de agir de qualquer maneira e simplesmente querer colocar as pessoas lá e prender as pessoas, né? Sem nenhum tipo de prova concreta, né? E simplesmente, eu acho que eu tenho que prender. Como assim acha? Sabendo que, como já mencionei pra vocês, um dos monstros do direito, professor, né, de direita aí, monstruoso, Rogério Greco, onde ele fala que a liberdade, depois da vida, a liberdade é o bem mais importante. Como você simplesmente chega e joga as pessoas lá na jaula, igual o Deltan Dallagnol tá aqui com essas histórias furadas? Na minha visão, esse comportamento que ele teve como promotor é inaceitável, tá? E isso daqui não vai só pelo Deltan Dallagnol, pelo fato de ele estar falando do Lula, não, mas do Bolsonaro ou de qualquer uma pessoa. Você não pode simplesmente atacar as pessoas e pelo fato de você não gostar, colocar eles na jaula e montar um grupo igual o Deltan, supostamente ele e o Moro montaram, de certo modo, para poder prender. E repito, isso aqui vale pro Lula, para Bolsonaro, para qualquer um. Você não pode jogar as pessoas na cadeia por qualquer coisa, simplesmente pela sua vontade. Deltan Dallagnol pensa que é quem aqui no Brasil? É o rei do Brasil, alguma coisa do tipo? Já passou muito tempo dessa época. Agora, vamos lá, enquanto você vai deixando o like aí, vamos ver o que o Lula falou, peitando aí, de certo modo, né, o Deltan Dallagnol e Companhia Limitada. O que o Lula falou aqui, tá? Foi lá na posse lá do Gonê. Deixa eu pegar aqui, você já deixa um like. E aqui foi um pouco da fala do Lula. E aqui tá a posse do Gonê, tá? Aqui o Gonê aí, o PGR, o novo PGR, tá? E as coisas, tem uma notícia péssima para o Deltan Dallagnol, vão piorar, tá? Para o Deltan Dallagnol, acompanhe o próximo vídeo que vocês vão entender o que eu tô dizendo. O misto de revolta e de tristeza, diz Deltan Dallagnol após a fala do Lula sobre a atuação do Ministério Público, que é o curso leste fiscal da lei em caso de corrupção, tá? E aí o Lula fala o seguinte aqui: hoje, então, eu só queria pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador deve brincar com ela, disse o presidente. Você, Gonê, tem só uma função, só tem uma preocupação: fazer com que a verdade, somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse, completou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver aqui, eu acho que dá para pegar um pouco da fala dele, do Lula, se é que o som aí vai deixar. Enquanto você já deixa um like aí, vamos ver aqui se dá para pegar aqui. Opa, passou aqui. Enquanto você já deixa um like, e aí tá o Lula realmente falando aqui. Lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. Eu vou voltar um pouco e aí você vai ouvir aí um pouco do que o Lula falou. Eu vou aumentar aqui o som, enquanto isso você já deixa um like aí, tá? O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade. Lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. Ponto. O Lula falou algum absurdo aí, não sei se você conseguiu ouvir, mas acho que sim. O Lula falou algum absurdo em relação ao Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol teve um comportamento, né, chinfrim. Essa aqui é a realidade, desrespeitando não só especificamente o Lula, mas qualquer pessoa. Em hipótese alguma, apesar de não gostar do Bolsonaro, eu apoiaria esse tipo de coisa com o Bolsonaro, montar um grupo, ficar de conluio supostamente de promotor, né, juiz, enfim, né, de certo modo, para colocá-lo na cadeia, em hipótese alguma.
posso não gostar do comportamento chinfrim, funesto do Bolsonaro, mas em hipótese alguma eu vou apoiar esse tipo de coisa. Então, se eu não gosto e não quero isso pro Bolsonaro, eu vou querer pra qualquer outro cidadão, em hipótese alguma, tá? E Deltan Dallagnol não é maior do que o Ministério Público e não é maior que o Brasil, ponto. Disse aqui a minha opinião, tá? E na minha visão é uma nódoa, né, ter esse cara aí como um promotor, a minha visão. Com esse comportamento aí, mas de jeito nenhum. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, valeu pela força aí. Depois vai ter um vídeo aí, se eu fosse você, eu não perderia, porque as coisas estão complicando aí para, de certo modo, aqueles que trataram o Brasil de qualquer jeito aí durante esse tempo. Beleza? Aqui quem fala o Cláudio Pereira. Deixa um like, deixa um comentário, tá? É muito importante aí a sua opinião. Valeu!